Olá pessoal, voltamos aqui para San Diego nesse segundo dia da conferência da ATD 2018, esta que comemora 75 anos de aniversário. Eu estou aqui com o Igor, que representa a delegação brasileira aqui na ATD, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o resumo desse segundo dia. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Igor, qual foi o grande destaque do dia? Bom, hoje o grande destaque é difícil de pensar quem vai ser. A gente teve a palestra de abertura do Barack Obama, 44º presidente dos Estados Unidos. Tinha muita expectativa nessa palestra, as filas começaram às 5h30 da manhã, o pessoal, todo mundo acordou cedinho, mas foi um processo de entrada, já foi criando aquela expectativa da palestra. Né? Inclusive o próprio Obama, na hora que ele começou a falar, ele falou assim, gente, eu vi do hotel, todo mundo na fila lá, falei assim, quem vai falar? A Michelle? Tinha 11 mil pessoas. Tinha 11 mil pessoas. Eram 11 mil pessoas dentro do auditório, tinha 11.500 cadeiras que a gente contou. O Alexandre, meu irmão, estava lá, ele contou todas as cadeiras, são 11.500 pessoas e é auditório cheio para ouvir Obama. A hora que ele entra, aquela ovação, todo mundo de pé aplaudindo, dá para ver o carisma que ele tem. E ele trouxe uma mensagem muito legal, ele é muito inspirador. Ele falou muitas histórias como que ele venceu diversos desafios. Uma história que me marcou muito é como que a gente lida com líderes e liderados. Ele trouxe a história do Salão Oval ou da sala de situação, quando eles estão resolvendo coisas importantes com todos os secretários, os assessores, os conselheiros sentados na mesa, mas no círculo em volta ficam os assistentes desses secretários, são os ouvintes técnicos, é o suporte técnico de cada um desses secretários. E ele falou assim, esses são os caras que realmente fazem o trabalho, a gente só decide. Mas então ele tinha o hábito de muitas vezes perguntar diretamente para esses técnicos qual que era a opinião deles. E esses técnicos até assustavam. Pô, como que eu vou falar? O que eu vou falar? O que ele está me perguntando? Eles davam aquela gaguejada, davam as respostas, mas ele fazia isso muito mais para trazer o respeito do trabalho que essa pessoa tinha feito, que esse técnico, a importância técnica dele, para ter um outro ponto de vista. E também para encorajar que os secretários e os conselheiros dele fizessem isso também com seus liderados. Pedissem feedback, pedissem opinião, não simplesmente os relatórios técnicos e decidissem em cima daquilo de uma forma extremamente autoritária. Então é o jeito mais humano de lidar com as situações. Foram várias histórias, ele falou muito do processo de educação, o quanto a educação foi importante na infância humilde que ele teve. A importância dele ser o protagonista. A educação era um valor importante para os pais dele, e aí com base nisso ele conseguiu progredir, mas ele falou que a educação não é uma coisa importante de uma forma geral na nação aqui nos Estados Unidos. Então talvez por isso a gente veja que os Estados Unidos é o que é hoje, porque eles têm um aspecto muito forte na questão educacional como uma coisa importante. Foram várias situações. Ele falou da questão da resiliência, do protagonismo. A gente só consegue superar os grandes desafios, superar as grandes barreiras, tomar as grandes decisões se a gente não está buscando um título ou um cargo ou uma coisa. A gente está buscando ações, buscando conquistas, buscando realizações. Quando a gente consegue, a frase que ele usa é perfeita, a gente tem que ter ambição sim, a ambição é muito importante, mas ambição por realizações e não ambição por títulos ou por coisas. Né? Então eu acho que isso marca muito o processo do Obama. Legal, ele falou também de um exemplo pessoal dele sobre parar de fumar. Isso, no processo de mudança, né? Como que a gente consegue gerenciar mudanças, que isso acontece a todo tempo no governo, as coisas vão oscilando de um lado para o outro. Mas ele trouxe um exemplo pessoal que é na casa dele. Ele fumava, ele era um fumante por muito tempo e a Michelle ficava o tempo todo no pé dele. Falou assim, mas Obama, você tem que parar de falar. Obama não, Barack, né? Ela chamava ele de Barack. Você tem que parar de fumar, não faz bem pra você. Aí ele falou assim, não, mas eu não sentia isso. Eu sabia que era mal, mas eu não sentia isso. Eu jogava basquete, eu era bonitão. Então, eu não sentia essa necessidade. Mas quando as minhas filhas nasceram, mudou. Eu sempre fumei fora de casa, mas quando eu voltava com cheiro de cigarro, as crianças começaram a perguntar, mas que cheiro é esse? O que é? Aí ele ficou com algumas opções. Ou ele mentia,
ou ele explicava o que era, ia ter que, de certa forma, incentivar o fumo das filhas, ou ele parava de fumar. E aí ele parou de fumar. Então, a hora que o motivo mudou, o motivo não estava mais nele, estava na outra pessoa, estava nas filhas dele, e a percepção da situação foi diferente, aí ele mudou e conseguiu parar de fumar, porque ele tinha um propósito em cima daquela ação. Ele me conta um pouquinho do que ele falou sobre aprender com os erros. A parte dos erros é muito legal. Foi até uma pergunta meio que engraçada que o Tony fez pro Obama. Falou assim, no seu governo você ficou... Era tudo bem errar, né? It's okay to fail. Ele falou assim, it's okay if you learn from that. É tudo bem se você aprender com esses erros. Se você vai tentar só esconder embaixo do tapete, ficar aprendendo a dar desculpas e tal, não vai funcionar. Mas o erro é muito importante para o aprendizado. Então você tem que aprender, discutir com a equipe o que você poderia ter feito melhor, e assim a gente consegue progredir e seguir em frente. Então é esse modelo mais de startup. Vamos fazer muito, errar rápido e consertar o quanto antes, né? E aprender com esse erro para a gente conseguir ir desenvolvendo. Foi muito inspirador hoje. Mas acho que fica difícil agora, depois de ter um keynote speaker desse peso, falar um pouquinho de como foi o restante da programação. É difícil mesmo, tava tudo meio que... Poxa, falar depois do Obama era difícil, mas eu assisti algumas atividades hoje que focavam muito a questão desse mundo tecnológico, dessas rápidas mudanças, da quarta revolução que está vindo por aí, que todo mundo está falando, que já está acontecendo, e ela está cada vez mais acelerada. E uma coisa muito importante é como que a gente vai conseguir passar isso na parte de desenvolvimento, como que as pessoas vão aprender dessa forma acelerada. Se a área de treinamento continuar represando esse conhecimento como detentora desse conhecimento, vai ser cada vez mais difícil. Então eles precisam encorajar os funcionários a compartilharem o que sabem, a usarem as plataformas disponíveis para compartilhar esse conhecimento dentro da organização ou mesmo para fora da organização. E cabe à área de treinamento. Como no ano passado a gente falou muito de curadoria, né? Esse ano eles continuam curando, mas quem vai fazer mais curadoria também são os funcionários. O que eles precisam? Um ajudando o outro. E aí a área de treinamento fazendo isso, essa mágica acontecer, orquestrando isso para que isso aconteça da melhor forma possível, dentro da estratégia, dentro dos objetivos da organização. Bem, legal. O dia foi muito agitado. Nessa semana a gente vai continuar publicando mais 2 diários, e aí as entrevistas com os especialistas americanos que estão apresentando aqui nesse congresso, a gente vai publicar na próxima semana, tudo bem? Então até mais!